Amém? Vamos receber o pastor Emerson, que vai ministrar sobre nós hoje. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Tão feliz? Não tem coisa melhor, né, do que estar na casa de Deus. E desde ontem, né, reunião maravilhosa também. E hoje estamos aqui para adorar o Senhor, na beleza da sua grandeza. E enche a nossa alma e o nosso coração o fato de podermos desfrutar dessa presença tão sublime. E estou feliz por estar aqui, adorando a Deus juntamente com você. E queria logo que você já abrisse a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Senhor é maravilhoso. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos que estão acompanhando pela internet, aí, que Deus abençoe a sua vida também. Que o Senhor possa falar com você poderosamente. Todos encontraram? Amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vou ler novamente o versículo 3. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando nós lemos esse texto aqui, todo mundo se lembra claramente de toda esse episódio. E quando nós meditamos na palavra de Deus e começamos, desde o início aqui, a analisar algumas coisas, é claro que você já leu inúmeras vezes, já meditamos nessa palavra, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e sempre Deus traz algo diferente para que nós possamos despertar ainda mais. A Bíblia diz claramente sobre a história desse homem que era de grande influência, Naamã, um homem poderoso, um homem de influência, um homem obediente ao seu senhor e comandante. E quando você olha aqui para esta situação, hoje eu estava pensando bastante nisso, estava dirigindo durante o dia, imaginando, e cada vez que a gente medita, mais constrangido a gente fica. E mais o Espírito Santo fala ao nosso coração sobre o quanto que nós devemos, cada dia mais, vigiar em todos os aspectos de nossas vidas. Às vezes, muitas pessoas vigiam tantas coisas, mas a Bíblia diz que tudo que se deve se guardar, guarda o coração. Em meio a muitos turbilhões de informações inúmeras que nós estamos presenciando nesses últimos tempos, não resta a menor dúvida que o que há de vir virá e não tardará. Mediante essa questão que nós já sabemos e não é novidade para ninguém, sobre a volta iminente do Filho de Deus para buscar a sua igreja, mais do que nunca é momento de nós controlarmos e vigiarmos as nossas emoções. Mais do que nunca é o momento certo de você blindar o seu coração. É o momento certo de nós blindarmos os nossos ouvidos. E é momento de nós percebermos
que o adversário da nossa alma é organizado. E ele vai fazer de tudo para que você perca o seu foco e perca a sua alegria de servir a Deus e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quando nós olhamos aqui para esse contexto, a gente vê a figura de uma menina, que a Bíblia nem sequer cita o nome dela. Simplesmente uma menina, que foi trazida cativa, retirada do seu convívio familiar em Israel, retirada da sua zona de conforto, retirada do meio de um povo, da sua família, do convívio ali que ela tinha, simplesmente para ser escrava, literalmente na casa do inimigo. De um povo que havia saqueado e havia detonado o seu povo. E quando nós olhamos aqui para a figura dessa menina, quando ela chega e adentra a casa do capitão poderoso, Naamã, todo poderoso, porém leproso. E aí quando nós olhamos para essa menina aqui, nós percebemos que quando ela chega na casa daquele homem ali, de repentemente qualquer um de nós já chegaríamos ressabiado, olhando de um lado para o outro, e mal nós iríamos encarar para a figura desse homem ou da esposa dele. Ela tinha todas as prerrogativas, para quê? Para odiá-lo. Ela tinha todas as prerrogativas para querer nem estar próximo a ele. Mas quando você lê o texto, você percebe que ela percebeu que ele estava leproso, ela sabia da situação, e ela poderia muito bem destilar o veneno e dizer: por mim que esse cara morre podre e se lasque, porque ele prejudicou o meu povo e eu estou aqui como escrava. Você imagina aquela menina tendo que lavar as faixas, toda putrefação das coisas que soltava por causa da lepra, ela tendo que lavar aquele negócio ali. Você imagina como seria a atitude? Ela falou: eu ainda tenho que lavar essas coisas terríveis ainda, submeter a isso aqui, mas que é isso? Teria todas as prerrogativas para tomar satisfação com Deus, igual muita gente acha que tem que tomar. Por que eu estou vivendo isso aqui, Senhor? Tu tens promessa na minha vida e eu vim cair logo aqui? Mas saiba você que é no lugar mais inóspito que Deus quer usar a sua vida. Não tinha holofote, não tinha microfone na mão, não tinha o nome dela divulgado em lugar algum. Mas ela tinha um coração segundo o coração do Pai. Ah, pastor, estou decepcionado. Porque não tem oportunidade, porque não sei o quê, porque eu não sirvo para nada. Serve sim. Essa menina foi levada como escrava para dentro da casa de um homem poderoso. Mas ela não deixou que a lepra dele a contaminasse. Mas ela contaminou ele com a presença e o poder de Deus. O que me chama a atenção aqui? Coração totalmente blindado. Coração, vou repetir de novo, totalmente blindado. E quem tem um coração blindado pelo Espírito Santo de Deus, não se contamina com as falácias dessa vida. Quando alguém chegar perto de você para murmurar da situação ou falar mal de qualquer coisa, você não vai aceitar, porque você tem um coração blindado por Deus. Era uma menina indefesa. Era uma menina que podia ficar recolhida no seu canto e lamuriando o tempo inteiro, na murmuração, reclamando da situação. O que eu vim fazer aqui? Né? Por que Deus permitiu? Meu povo foi detonado e eu estou aqui como escrava na casa desse camarada aqui. Como seria as atitudes de algumas pessoas mediante a isso aí? Essa menina tinha um coração curado por Deus. E que quem tem a essência da glória de Deus, por onde ele passa, ele exala a graça do Senhor.
Estou falando isso aqui, irmão, estou sentindo uma presença tão gostosa. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, estou sendo prejudicado, detonado, meu povo também já foi arrebentado, mas eu vou mostrar para ele que existe um Deus poderoso que pode mudar a situação. Já parou para pensar nisso, irmãos? Quantas vezes o coração é bombardeado para você odiar alguém, ou você repudiar alguém, ou ficar com raiva de alguém, amaldiçoar alguém? Quantas vezes o inimigo lança seta para você, às vezes, abrir a boca e ficar maldizendo e reclamando da situação e colocando para arrebentar e tal. E de repentemente a gente tem a figura de uma menina aqui que na mais sua autossabedoria dada por Deus, ela teve a capacidade de exalar o perfume do Senhor na casa daquele homem. Você tem desejo de fazer missão? Aqui está uma missionária por excelência. Foi parar como escrava na casa de Naamã. E ali ela exerceu aquilo que ela aprendeu com o profeta Eliseu. Ela lembrou dos seus ensinamentos e disse: oxalá, se o meu Senhor pudesse ir, ele estaria lá e ele o restauraria da sua lepra. O que o Espírito Santo nos faz lembrar aqui nessa noite maravilhosa é que nós fomos resgatados por Deus com um propósito. E esse propósito é ser canal do Senhor. Comece aonde você estiver a falar do amor de Cristo para aqueles que precisam de ouvir a verdade. Pastor, eu não posso expressar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Aonde você estiver, Deus vai te dar a oportunidade de você ser envolvido pela graça de Deus e profetizar na vida de alguém. Você já pensou no mistério tão profundo aqui na vida dessa menina? Ela comunica com a sua senhora e a esposa de Naamã comunica com ele. Ela tinha algo tão forte da parte de Deus, ousadia, porque não era comum quem era como escravo ali se dirigir para falar alguma coisa com os donos da casa e ditar alguma coisa, ditar alguma regra e dar direcionamento. Não, isso não era comum. Mas como ela tinha a ousadia de Deus na vida dela, ela disse: ó, vai até o profeta e vocês vão ver como que a coisa vai mudar. Ousadia de Deus, graça de Deus. Tem gente que fica recolhida: eu tenho timidez de falar alguma coisa acerca do Senhor, será que eu posso expressar e de repente ser repudiado? Hoje está tão difícil para expressar minha fé, para não sei o que e tudo mais. Aquela menina teve um testemunho vivo e eficaz diante dos seus senhores, e por causa disso, olha só se aquele homem poderoso ia dar ouvido a uma menina. Já parou para pensar nisso? Era uma menina. Mas pode ter certeza que o testemunho dela dentro da casa falou mais alto que as palavras dela. Porque se ela não tivesse testemunho, Naamã não daria ouvidos àquilo que ela disse, mesmo precisando. Já parou para pensar que o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras? Está cheio de gente falando demais e vivendo de menos. Verbalizando muita coisa: eu sou de Deus, Deus me ama, eu sou crente, eu sou servo, eu sou gospel. E o dia a dia não condiz com aquilo que você diz às vezes. E sabe o que Deus está falando para nós aqui hoje? Eu te amo de uma maneira tão grande que eu te escolhi para fazer o diferencial. O testemunho daquela menina que a Bíblia não cita nenhum nome, falou alto dentro daquela casa.
Tinha tudo para ser frustrada, decepcionada, entrar em depressão, viver síndrome do pânico e outras coisas mais. Tinha tudo para ser uma menina em frangalhos, mas ela não deixou que os intempéries da vida tomassem conta do seu emocional e atrapalhasse ela em muitas coisas, inclusive estar ali dentro para fazer o diferencial. Tinha tudo para ter um coração rancoroso. A atitude dela foi totalmente a atitude que nós conhecemos de Jonas, hein, pastor Benhu? Logo esse povo tem que morrer. Logo esse povo que fez o que fez, pagãos, pecadores, miseráveis, eu não vou. Mas quando o nosso coração é tomado pelo amor de Deus, todo mundo abre mão do seu orgulho para colocar em ação o amor de Deus e a graça dele. Se ele fosse olhar para mim e para a sua condição, nós não merecemos nada. Nada. Esses dias eu estava conversando com o pastor Benhu, falei para ele, pastor, se Deus não fizer nada mais na minha vida, no que tange materialmente falando, Ele já fez tudo. Por tudo que Ele produz dentro da minha família. Não é mérito meu e nem da minha esposa, mas é o Senhor que fez isso. E é Ele que está fazendo na sua vida e vai fazer ainda mais na sua casa. Porque Ele tem prazer em envolver com sua graça, com seu amor e dizer, eu te fiz, vou repetir mais uma vez, para você ser o diferencial. Você já conhece a história? Naamã foi, relutou um pouco para mergulhar 7 vezes no Jordão. Não seria as águas de Abana e Farpar melhor do que essas águas barrentas e sujas? Vai, rapaz, o profeta falou para você tem que ir, que vai acontecer. Lembra da menina que disse? Então, se o profeta falou, vai acontecer. Obedeceu e mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Por quê? Deu ouvido a uma menina que tinha crédito no céu. E que resguardou o seu coração para não ser tribulação na casa daquele homem, mas ser canal de bênção. Está acabando meu tempo. Mas está gostoso, não está? Deus está falando, né, Vaguinho? Estou sentindo uma graça de Deus aqui, né, meu filho? O negócio está bom, hein, como diz o mineiro, hein? Começa a ter atitude dessa menina. A partir de agora, quando você chegar em qualquer ambiente que alguém estiver espraguejando ou falando mal de qualquer coisa, seja um adorador por excelência. Exale o perfume de Jesus. Porque em tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, eu sei que é difícil, somos bombardeados por tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo ao redor do mundo. Mas para nós que professamos o nome do Senhor, nós cremos que a todo instante Ele faz questão de enviar anjos para acampar ao nosso redor. E a oração mais sublime que nós vamos fazer daqui para frente é dizer para Ele, Senhor, blinda o meu coração, para que eu possa cada dia mais expressar do seu amor sobre a vida das pessoas. A Bíblia não diz o que Naamã fez depois, mas tudo indica, pastor Benhu, pastora Viviane, que essa menina foi abençoada. Ela não quis nada em troca, viu? Ela fez porque ela tinha algo forte no coração, que é o amor do Senhor. Cuida das coisas de Deus com carinho, com amor, sem reclamar, que Ele vai cuidar daquilo que é seu. A Bíblia não diz o que aconteceu com ela, mas nós podemos imaginar.
A alegria de Naamã quando entra em casa. Cadê aquela menina? Cadê ela? Onde ela está? Mas o que foi? O que aconteceu, mulher? O que aconteceu, homem? Como diz o mineiro. Ai, sou. O que houve aí? Olha aqui como é que está a minha pele. Estou finalizando, pastor, só mais um minuto. De repente você saiu lá da sua terra, veio para essa terra aqui. E muitas vezes você fala, parece que eu sou escravo aqui nesse lugar. E parece que nada vai para frente. Muda a sua oratória. E comece a abençoar tudo aquilo que você fizer. E você vai ver como que Deus vai te honrar. Esses dias eu chorei com uma situação. Deus falou, eu cuido de você e da sua família. O Senhor está te abraçando aqui hoje. Existe um bálsamo de Gileade no teu coração para curar e sarar muitas dores e muitas decepções que você tem enfrentado. Às vezes você se sente massacrado. Os açoites da vida são fortes. Mas tem um Deus tão lindo que hoje Ele te abraça. E te diz, eu te amei, chamei-te pelo teu nome. Te atraí. Que Deus te abençoe. Exale o perfume de Cristo por onde você passar, assim como essa menina fez. Não deixe que decepção alguma venha tirar sua alegria de servir ao Senhor. Eu profetizo que nenhum mal te sucederá e que nenhuma praga chegará sobre a sua tenda. Deus é tão lindo. E, irmãos, tem uma presença tão gostosa aqui. Deus está falando aqui com você, para quem está na internet. Até hoje você foi açoitado pelos problemas que tem te afligido. Mas isso não vai macular o seu coração, nem te adoecer. Porque você foi comprado por um alto preço. Preço de sangue. E quem foi comprado por um alto preço tem a prerrogativa da graça e da presença de Deus. Deus te abençoe.